O que você acha que o Senhor
coisas que o homem natural não consegue. Deus é o único que pode fazer um milagre na sua vida e na minha vida. Então, se você está resistindo à voz de Deus, cuidado. Porque Deus, Ele abate o exaltado e exalta o humilhado. Foi a parábola. Batermos no nosso peito e dizemos: ai, eu sou o Todo-Poderoso, a Toda-Poderosa, ninguém me abate, vocês são réis mortais. Você acha que Deus vai se agradar disso? Dessa atitude, dessa autossuficiência? Cuidado para você não ir comer capim como Nabucodonosor. Só que Deus tem uma forma de trabalhar na sua vida diferente.
Deus pode permitir acontecer algo na tua vida e você ficar pianinho na mão do Senhor. Porque nós sabemos que Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Ele sendo filho de Deus, dono de tudo, e ele não se exaltou. Como é que você, uma pessoa mortal, quer se achar melhor do que os outros? Como eu já tinha falado e vou repetir novamente. Você se alimenta, você toma água, você dorme, você acorda, você faz as suas necessidades. Você acha que você é melhor do que os outros? Será que você não tem juízo na sua cabeça de achar que você é melhor? Procure prostrar-se perante o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não se prostre perante homens. Respeite sim as pessoas, respeite as autoridades constituídas por Deus, respeite as autoridades que Deus constituiu, sim, mas o único que você tem que adorar é Deus. É a adoração somente a Ele, para Ele são feitas todas as coisas. Como diz aqui no livro de Romanos 11:36, pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. Seja a glória para sempre. Amém. Então, dê glória para Deus. Aleluia para Deus. Não seja autossuficiente. Eu posso. Ninguém pode me abater. Ninguém me segura. Ah, não segura não? Continua então assim, nesse caminhozinho que você está, se achando melhor do que os outros. Ninguém é obrigado a ficar se humilhando para uma pessoa aqui na terra aqui, porque aquela pessoa se acha melhor. O meu conselho para vocês aí que estão ouvindo, respeitem sim as pessoas, sejam pessoas educadas sim, mas não bajulem ninguém, não fiquem atrás de ninguém querendo ser reconhecido, não faça isso. Seja reconhecido por aquele que vive, aquele que reina, que vai te honrar na hora certa e vai me honrar na hora certa. Todos aqueles que se exaltaram na Bíblia Sagrada, na Bíblia você pode ler o livro todo, que aonde tem pessoas exaltadas, elas são humilhadas. Cuidado com isso, porque Deus resiste aos soberbos. Quantas vezes você continuar sendo soberbo, autossuficiente, Deus vai te resistir. Você vai ser resistido por Deus. Deus vai resistir você, até você saber se humilhar e ser humilde de coração. Eu acho um absurdo por aí por fora as pessoas se matando para conseguir um autógrafo, para colocar uma pessoa lá em cima. Gente, para com isso. Cada um de nós temos qualidades. Você não precisa ficar exaltando ninguém aqui na terra. Respeite sim as pessoas, mas não fique com esse negócio de exaltando. Exalte somente a Deus. Você elogiar alguém com sinceridade é uma coisa. Agora você ficar exaltando. Ai, tal pessoa é isso, é aquilo. Gente, vamos parar com isso. Vamos adorar somente a Deus que vive e reina para todo sempre. Lembre-se do que aconteceu com Nabucodonosor, que eu falei agora há pouco. Nabucodonosor tentou se exaltar, achando que era ele que podia tudo. E Deus tirou ele do meio do convívio dos seres humanos. E ele passou 7 anos ali, olha. 7 anos. Porque ele não reconheceu que Deus foi que deu para ele. Enquanto você não reconhecer que tudo que você tem foi Deus que te deu, se prepare. Se prepare para você ter muitas perdas. Eu não estou desejando mal aqui para ser ninguém. Eu estou falando da realidade. Se humilhe perante Deus. Seja dependente de Deus. Porque enquanto você estiver resistindo à voz de Deus, resistindo o que a palavra está dizendo e você continuar teimando e fazendo o que você sempre faz, que é se exaltar, que é se sentir autossuficiente, melhor do que os outros, cuidado. Porque Deus pode criar uma situaçãozinha bem bonitinha para você. E aí você vai aprender a adorar somente Deus, que vive e que reina. Então Deus, Ele resiste aos soberbos. Essas pessoas satisfazem o seu orgulho no mundo. Elas se consideram autossuficientes.
O soberbo se acha merecedor de tudo. Então, onde há orgulho, não há espaço para a graça, que é um favor imerecido. Por outro lado, Deus dá graça aos humildes, diferentemente dos soberbos. Os humildes entendem que são totalmente dependentes de Deus, que são gratos por sua graça derramada. Então, essa frase, ela aparece aí no Novo Testamento, né? Na verdade, ela é uma citação do livro de Provérbios que diz assim: certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos humildes. Provérbios 3:34. Então, com base nesse texto de Provérbios, Tiago escreve, porque diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O apóstolo Pedro também utiliza a mesma declaração e escreve: sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 de Pedro 5:5. A Bíblia é muito clara a mostrar que Deus resiste aos soberbos. O escritor aí aos Provérbios diz que Deus detesta olhos altivos e abomina aqueles que têm um coração arrogante. Provérbios capítulo 6, versículo 17. E também tem Provérbios 16:5. O mesmo livro de Provérbios ainda diz que a soberba causa contendas e leva à ruína. Você quer ser arruinado? Continue nessa soberba que você anda aí se achando melhor do que os outros. Porque isso também causa muitas brigas e contendas. Facilmente podemos citar vários exemplos de homens e mulheres que foram castigados por Deus por causa do seu orgulho. A Jezabel é um desses exemplos. A esposa do rei Acabe, ela era uma mulher arrogante e má. Ela perseguiu os profetas do Senhor e incentivou a idolatria em Israel. O profeta Elias foi um dos mais perseguidos por ela. Mas no tempo oportuno, o juízo de Deus caiu sobre ela. No final daquele tempo, aquela mulher orgulhosa acabou tendo o seu corpo comido por cães. Se você quer ler essa historinha bíblica aqui, de Jezabel, dessa mulher má e orgulhosa, abre aí no livro de Reis, no capítulo 21, o versículo 7, tá? E o 1 de Reis 23:2. Lê também 2 de Reis 9, 30 a 37, né? Reforçando, 1 de Reis, capítulo 21, do 7 ao 23, corrigindo. E 2 de Reis, capítulo 9, versículo 30 e 37. Então você vai conhecer essa mulher terrível, arrogante e má, Jezabel, que ela morreu terrivelmente, de uma forma horrível, que se você fosse colocar essa cena na sua cabeça, na sua frente aí, Jezabel ali, sendo devorada pelos cães, pessoa devorada pelos cães, que na linguagem de hoje são cachorros, hein? Já pensou uma pessoa morrer assim dessa forma? Então foi dessa forma que essa mulher morreu. Porque além dela ser orgulhosa e arrogante, idólatra, porque ela era idólatra e colocou ainda o Acabe, que era descendente do povo de Israel, para ser idólatra, tirou o homem da presença e colocou na idolatria. Aí o negócio ficou mais feio ainda, porque ele também morreu de uma forma terrível. Porque ele saiu da presença do Senhor, ele saiu do lugar que Deus tinha colocado ele, que era para reinar o povo de Israel com retidão, e ele foi servir a outros deuses por causa dessa mulher. O fim dele foi terrível. E outro homem também, que foi um péssimo exemplo de orgulho, Nabal, esposo de Abigail. Ele foi completamente soberbo diante de Davi. Seu fim foi melancólico.
Leia aí 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 3 ao 38. Faça essa leitura lá, tá? Que vai estar a história lá de Nabal, desse homem que foi comido pelos bichos porque ele não quis ajudar Davi. Quando Davi mais precisou dele, ele disse que não ia dar comida, não ia dar nada para os soldados de Davi, que não ia simplesmente fazer nada. E Deus matou ele, porque ele era arrogante, soberbo. Ele resistiu a Deus e acabou que morreu, né? Então, eis aí, qual é o caminho que você vai seguir? Você vai ser obediente à voz de Deus ou você vai continuar teimando e sendo arrogante? E o personagem também que eu falei agora há pouco, Nabucodonosor, que foi avisado por Deus acerca do perigo do orgulho, mas ainda assim ele caiu nesse grave pecado. Nós temos que nos policiarmos para nós não cairmos nesse pecado de achar que nós somos melhores do que os outros. Nós temos que fazer isso. Porque eu digo nós, porque eu me incluo também. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque a glória é de Deus. A glória é para Jesus, é para Ele. Não é nossa. Nós somos só canais, mordomos aqui na terra. Mas tudo é de Deus. Então Deus avisou a Nabucodonosor que ele ia cair nesse perigo e ele caiu. Então, diferentemente, apesar de tudo isso que aconteceu com Nabucodonosor, dos outros casos que eu citei, Nabucodonosor teve a oportunidade de reconhecer o seu erro. Olha a diferença aí. Nabucodonosor, ele quis ser maior do que todo mundo, mas ele reconheceu a Deus depois, ele se arrependeu dos seus maus caminhos. Ele se arrependeu e disse, só Deus merece toda adoração, todo louvor e mais ninguém. Ele se arrependeu, então Deus está falando comigo e com você. Ainda há tempo de você se arrepender desse sentimento maligno, o orgulho. Ainda há tempo de você retornar e voltar ao caminho que Deus já te chamou, te escolheu e você não está dando ouvido. Os seus ouvidos estão tapados, os seus olhos não estão vendo, porque você está cego espiritualmente. Mas peça para Deus mostrar para você o caminho que Deus vai te mostrar. Chame Deus e fale, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre que caminho que eu devo seguir. Se você tem dúvida, pede para Deus que Deus te mostre. Ainda bem que teve o tempo de Nabucodonosor se arrepender dos seus maus caminhos. Ele não resistiu a Deus. Ele não ficou resistente. Ele aprendeu a lição e se arrependeu e reconheceu Deus como único dono de todas as coisas. E também nós temos aqui um exemplo do Herodes Agripa I. Ele foi dominado pela soberba e orgulhoso. Tentou se apossar da glória que pertence só a Deus. Então seu fim foi horroroso. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 20 e 23. Agora nós vamos para a parte que Deus dá graça aos humildes. A importância da humildade é claramente ensinada nas Escrituras. Nas páginas do Antigo Testamento, lemos sobre muitas pessoas que verdadeiramente tiveram suas vidas caracterizadas pela humildade. Aqui podemos citar a história de a história de Ana. Ela se humilhou